E aí, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para você que está mais uma vez aqui acompanhando o canal. Chama Gostar de Ler, né? Mas também Pedro Velar, que é o nome, e porque a gente tenta estimular. É um canal assim, falar um pouco do propósito. Esquece de curtir, dar um joinha. E comentem aí o que vocês querem, o que vocês estão achando, crítica também, fala assim, ah, não gostei e tal. Não esquece para a gente ter essa interação, assim, porque é interessante esse diálogo. Eu vou aprendendo com vocês, vocês vão aprendendo comigo. Hoje, como eu estudei a construção do medo enquanto fenômeno antropológico, enquanto fenômeno cultural dentro da antropologia, o medo enquanto fenômeno cultural. Então, como que as culturas, e principalmente a cultura nossa do Ocidente, foi lidando com o medo. O que seria o medo? É o medo, a fobia, o terror, que a gente seria assim, o terror, horror, o gótico. Não esqueça de ver o vídeo sobre terror e horror, que eu dou uma breve introduzida nesses conceitos lá. E eu queria, expandindo, depois vai ter uma playlist mais certinha, que, conforme nós formos fazendo os vídeos, dessa abordagem terror, horror, Stephen King. Eu sei que vocês gostam, eu gosto também, foi um dos meus objetos de estudo. E eu quero falar uma coisa que eu achei muito interessante quando eu vinha lendo, pesquisando, e os paralelos que esse livro que vocês conhecem, de uma grande gênia. Ela escreveu mais de um livro, né? Mas esse é o livro que ela livro sobrepôs o autor, que é o Frankenstein da Mary Shelley. Tem essa edição da Penguin Classics da Companhia das Letras, ou Prometeu Acorrentado. E eu quero falar sobre qual a relação do Frankenstein com o Pet Sematary, que é esse livro aqui, O Cemitério, do Stephen King. Então, vamos lá. É, a Mary Shelley, ela criou um mito. O Stephen King, no livro Dança Macabra, que é um livro onde ele vai analisar o terror, o horror, ele categoriza terror, horror e repulsa, sobre a questão da arte. No outro vídeo, lá no primeiro Terror e Horror, que é onde nós falamos de Misery e Escuridão Total Sem Estrelas, falamos um pouco disso. Aqui ele categoriza assim, em três instâncias que uma obra, uma ficção, tanto audiovisual ou verbal, que seria literária, pode conter, assim, seria o terror é o nível mais elevado que mexe com a tua imaginação. O horror seria o explícito, aquilo que é mostrado, assim, que é colocado na tua face. E a repulsa, que ele chama, que é aquela coisa. Não sei se vocês já assistiram o filme, quem é mais da minha idade, assim, mais milênio, vai lembrar os tomates assassinos, aquela bolha gigante, aquele dos bichos que saía da terra, assim, passava na sessão da tarde, umas lesmas, e saía voando, assim. Eu lembro desses filmes. Isso é o repulso, entendeu? Tem um monstro feio, degradado, repugnante, tudo. O terror é aquele que vai mexer com com a arte, com a tua imaginação. O horror vai mexer com um pouco a imaginação, mas mexe um pouco com a tua reação. E a repulsa é aquela coisa assim, você fala, nossa, ele dá até exemplo da história do Capitão Gancho, do Gancho lá. Tem um casal, assim, numa colina, assim, afastada da cidade, namorando, aí ele tem a notícia, escuta no rádio que o homem do gancho, o assassino do gancho, está solto. Aí eles começam a ver um vulto lá perto do carro, tudo, e você sabe, é uma história clássica. Isso o Stephen King vai colocar como o esqueleto do que seria uma narrativa de terror, horror e repulsa. A partir disso, seria o esqueleto. Você vai colocando camadas. Então, vai criando camadas que formam o terror, colocando camadas que formam o horror, que forma a repulsa, que forma o conceito do Freud, que a gente tem que sempre lembrar, é o Heimlich, que é o familiar, aquele que volta, o retorno do recalcado também.
é um dos conceitos interessantes, dentro de uma abordagem mais voltada para uma psicanálise do horror, como Fred Boren, David Panther vão analisar, mas vamos focar aqui rapidinho, aqui nós vamos, como eu estava falando, o propósito aqui é nós pegarmos a literatura e fazermos reflexões sobre a lei, como nós podemos pensar a partir da literatura outras questões. Então aqui nós vamos ver a relação desses livros e pensar um pouco de metafísica da morte. Vocês ficam aí comigo que vocês vão gostar. Eu vou tentar mostrar como que o Stephen King, no Pet Sematary, inclusive a música do Ramones foi feita para o filme primeiro, o remake de 2019, eu não recomendo, mas se vocês quiserem assistir, assistam, mas é bem paródico, mas não tem muito a ver com o primeiro, que o Stephen King faz parte, tudo. Ele faz uma parte, quer dizer, uma cena. É legal, lá da década de 80. Aí o remake de 2019 não ficou muito assim fiel à história. Então, aí ele, no Dança Macabra, ele vai classificar os 3 tipos de mito. Então, arquétipos que vai influenciar a ficção de. Eu vou falar terror, mas entende, terror, horror, gótico, a ficção insólita, que é o lado sombrio do fantástico, seria assim, do século XX, que seria o Drácula, a questão do vampiro, a questão da sexualidade desenfreada, do sangue, essa questão que vai influenciar uma parte do body horror, por exemplo, aquele horror corporal, o splatterpunk, Clive Barker, do Hellraiser, é um que é influenciado por esse... vem dessa tradição, né? Aí temos o mito do médico monstro, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, do Louis Stevenson, que é o duplo. A Stephen King até aplica ao Psicose, tipo Norman Bates é o Norman Bates, mas é a mãe também, é a Norma, entendeu? Então, ele espiando Mary Crane. Inclusive, tem um livro, depois veja lá no TikTok um vídeo que vai ser postado sobre o ponto ômega do Don DeLillo, fazendo parênteses aqui, que tem ele chama ponto ômega, tem essa cena do esticado assim no livro 101 páginas, mas bem legal, uma tela que reproduz minuciosamente, assim, e lentamente a cena do Anthony Perkins e a Janet Leigh na cena do banheiro lá do Psicose, mas é bem legal, mas depois nós falaremos disso. E o outro é o mito da criatura que quer ser Deus, que é onde entra Mary Shelley e Frankenstein. Então, quais que são os paralelos aqui? Eu vou pressupor que vocês conhecem um pouco a história dos dois. Então, tem bastante vídeos que falam da história do Pet Sematary, tudo. Eu não quero entrar para nós irmos direto no cerne. Então, aqui nós temos um médico, aqui nós temos um médico. Ambos médicos. O Louis Creed. É interessante como o Stephen King vai trabalhando os nomes aqui. Louis Creed, Creed, crença, crente, Rachel, Raquel, tal. E as duas primeiras entradas desse livro são Jesus ressuscitando Lázaro, a questão da morte é muito enfatizada aqui. O Chapéu Cemitério, né? Cemitério de animais, aí tem o cemitério Mimaque, que é um outro cemitério indígena que ocupa o topo, a topofilia do lugar ruim. O lugar que te atrai para você fazer coisas ruins. Fiquem gosta de trabalhar bastante com essa questão de lugares que ou de objetos que são transformados, como Christine, são transformados em objetos sobrenaturais, de causar medo. E aqui é um cemitério, né? Então temos um médico racional. Victor Frankenstein. É interessante que aqui tem um personagem que é o Victor Pasquale também, que é o primeiro contato do o Victor, o Louis Creed, ele, a Ellie, a filha, a Rachel, eles mudam para a cidadezinha de Ludlow, no Maine. Ele vai ser médico num hospital lá numa universidade. E então, o médico tem um caráter racional e ele vai ter que lidar com a morte. No Frankenstein, nós temos um médico
o Victor Frankenstein, que ele é o protagonista, não é a criatura, lembrando que o monstro que o Victor Frankenstein cria não é nomeado. Os dois vão lidar com a morte e lidar com uma questão que é muito interessante. O lugar de. Porque partindo da visão tanto da Mary Shelley, de uma Inglaterra puritana, de uma Inglaterra anglicana, protestante, quanto de uma Nova Inglaterra, né, que é onde Maine fica, a região, né, dos Estados Unidos, puritana, metodista, que vem da tradição do Stephen King, protestante. Então, eles lidam com a morte numa abordagem mais religiosa. Então, você dar vida para uma coisa inanimada é você se colocar no lugar de Deus. É o que o Mary Shelley vai questionar no Frankenstein, porque o Victor Frankenstein ele pega várias partes do corpo, ele vai montando assim e monta o monstro. Que seria a coisa, né, inanimada. E é bem, eu recomendo muito, eu não quero falar pouco desse livro, porque não fica nas adaptações, nas ideias que você tem dos filmes, mas leia o livro para você ver quão complexa, quão bonita e quão sutil é essa história, cheia de subtexto para nós. Então, a ideia de você dar vida para algo. E aqui a ideia de você perder algo, aí entra no conceito de pressão fóbica que o King vai falar, que é onde o terror funciona melhor, se ele atinge você em cheio no ponto nevrálgico, no ponto fraco teu. Então aqui ele pega a família e acontece, ele desestrutura a família. Então uma pessoa amada morre. Se eu tivesse a oportunidade de dar vida a essa pessoa. Então, dois médicos que estão com dilema. O Victor Frankenstein, ele tem um dilema, se ele consegue dar vida. O Lois Creed, cético, tem um dilema. Nós vemos o Lois Creed se corrompendo, a mente dele, o livro inteiro, esse processo de deterioração mental é muito interessante, né? Que vai levar aos efeitos que culminam o livro. E essa questão da morte. E de você se colocar no lugar de Deus. Então, dois seres racionalistas que abandonam a razão para tentar se colocar no lugar do Criador e da vida ao inanimado ou ao que já morreu. Então, eu acho muito interessante isso. Isso traz um. Para nós não nos alongarmos muito, depois eu deixo até um artigo que eu trabalhei sobre isso para vocês lerem, se vocês quiserem, vocês esperem aí, onde o dar a vida e o ressuscitar a vida, ele nos propõe a refletir sobre será que como que nós lidamos com a morte, com a perda, entendeu? Então, com o luto, aí o Heimlich, que é o retorno do recalcado, uma das características do gótico, é o passado retornando para o presente. Essas características vão marcar bastante esses tropos desse tipo de narrativa, de ficção. Esse terror, esse horror, esse gore, entendeu? Esse passado vindo, o monstro que também vem para assustar, aquele corpo monstruoso que foi feito, que ele representa uma cultura diferente, o outro, entendeu? Aqui nós temos uma cultura indígena sendo representada enquanto o outro, aqui nós temos o outro composto de vários outros. É bem interessante as leituras que esses dois livros nos possibilitam. A gente pensar sobre essa questão da mortalidade e pensar também sobre a questão do outro, como que nós lidamos com. Eu quero só fazer um parênteses, nas culturas indígenas, principalmente dentro do perspectiva ameríndios, culturas ameríndias aqui do Brasil, o Eduardo Vieira de Castro até fala isso, que é um antropólogo brasileiro, etnólogo, tudo, que morrer, o ato de morrer, me vem agora na cabeça isso, essa definição. É uma falta de educação. Para nós, assim, morrer causa luto. Em algumas culturas indígenas, o morrer não causa luto, mas causa quem falece fica mal visto pela pessoa, pelos vivos, entendeu? Porque assim, vamos supor, se eu perco uma pessoa que eu gosto, o que vai acontecer comigo? Eu vou sofrer, entendeu? Porque a pessoa morreu. Então, é uma falta de educação. Essa é a palavra que eu queria deixar. Para alguns indígenas, morrer é uma falta de educação que você faz com os vivos.
Eu acho interessante essa questão, para a gente ver como outras cosmologias pensam essa questão da morte, né, da passagem daqui para o não sei, eu vou falar, não sei o que. Eu acredito que a gente dorme, que a gente já cada um tem essa crença, acredito que a gente já era. Mas enfim, mas se desse para ressuscitar isso, esses 2 livros vão trabalhar isso. E se desse para modificar isso, como que aconteceria? Então eu recomendo muito a leitura desses livros e recomendo também o Dança Macabra para vocês entenderem bastante. Eu hoje só pincelei por vários temas, falei por cima assim, mas é que eu quero estimular vocês a lerem e se vocês leram O Cemitério, vocês leram Frankenstein, o que vocês acham desses paralelos? Tanto do depois no próximo vídeo eu vou explicar os nomes que o King usa, a questão da mortalidade em Pet Sematary. Mas eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Não esqueçam de curtir, seguir nas redes sociais, tudo. Um abração e até mais.